Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Quinta a Seis. Já estamos aí para o nosso 7º evento este semestre, e a quinta edição do Quinta a Seis. E para nós é muito gratificante aí às 18h01 já termos aí mais de 50 pessoas na sala, e esse número tende a crescer aí, como tem sido nos últimos eventos. Eu quero dar as boas-vindas, portanto, a todos os alunos de todos os semestres, eventualmente algum aluno aí de outra instituição que esteja nos assistindo, profissionais, ex-alunos, e, obviamente, dar as boas-vindas ao nosso palestrante de hoje, professor Rogério Zuel Gomes, que já está conosco. Eu estou vendo ele aqui na tela, e eu hoje mais cedo falava com ele sobre como o Quinta a Seis é dinâmico, né? Nós abrimos mão aí de maiores formalidades para apresentar os palestrantes, justamente para que nós possamos aproveitar ao máximo esse tempo, que normalmente tem sido curto, porque ficam aí muitas questões, né? Muitas dúvidas, muitas perguntas, e para nossa alegria sempre aquele gostinho aí de queremos uma nova edição. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar o nosso palestrante de hoje, o professor Rogério Zuel Gomes, advogado em Joinville, Santa Catarina, professor universitário, mestre em Direito, autor de livros jurídicos e, para nossa alegria, né, já foi professor da Unitri, convidado aí da pós-graduação, lá nos idos de 2003, 2004, quando eu coordenava a pós-graduação, e desde então aí nós firmamos uma parceria e uma amizade que muito me orgulha. Então, hoje vocês terão a oportunidade de assistir alguém que é advogado por excelência, professor por excelência, e me disseram, né, que ciclista de mountain bike, tem pedalado aí mundo afora também. Então, é realmente um amigo aí muito talentoso em várias searas. Eu quero rapidamente mostrar para vocês aqui, esse livro é da autoria do professor Rogério, Teoria Contratual Contemporânea, publicado aí pela editora Forense, e o tema da palestra dele hoje, que é o dever de renegociação em tempos de pandemia, lá no Direito do Consumidor, é também inspirado num capítulo, né, do livro que o professor Jonathan Alves e eu organizamos, são os desafios jurídicos da pandemia, e tem aqui um trabalho do professor Rogério que muito nos orgulha. Tá? Então, professor Rogério, fique à vontade, tenha a palavra a partir de agora, e eu só lá no finalzinho volto para dar uma palavrinha aos nossos alunos, tá bom? Um grande abraço, boa palestra. Boa noite a todas, boa noite a todos. Professor Gil, eu espero que estejam me ouvindo e me vendo. Correto, Gil? Sim, estamos sim. É um prazer estar aqui com o pessoal da Unitri Uberlândia, uma instituição que eu tenho muito carinho e muito apreço, porque tenho vários amigos e foi uma das primeiras instituições a me convidar a dar aula em pós-graduação. Então, por isso também, além dos amigos que eu tenho aí nessa universidade, eu tenho um carinho muito grande. Fiquei muito feliz em ser convidado pelo meu amigo Gil para vir aqui trocar algumas ideias com vocês, tá, pessoal? Então, deixa eu explicar para vocês como é que a abordagem, como é que eu pretendo abordar o tema de hoje. A ideia é falar um pouquinho dos fundamentos legais que dariam suporte a um dever de renegociação, né? Após isso, uma análise doutrinária dos fundamentos legais do dever de renegociação, e no finalzinho, pessoal, para não ficar assim muito enfadonho a exposição, eu vou apresentar para vocês um caso prático meu que eu tive aqui recentemente, tendo em vista um reflexo da pandemia e do mercado de uma forma geral, da elevação do preço das commodities por reflexo, né, da elevação do preço de insumos agrícolas e industriais que
implicaram no estouro de um dos índices de correção que eram normalmente utilizados em contratos de locação e contratos de compra e venda de imóveis. E a gente tem visto aí pipocar em algumas liminares. Aqui em Santa Catarina, onde eu atuo, a gente também conseguiu já uma liminar nesse ponto, e é sobre esse caso que a gente vai falar no finalzinho, para ilustrar, né, aquilo que a gente vem falando. Eu gostaria de dizer a você, esse material que eu vou expor aqui a vocês, eu vou mandar para o professor Gil, depois em PDF, para que ele possa aí socializar com vocês, porque talvez alguém aí se interesse um pouquinho mais sobre o tema, e ali no final desse conteúdo tem as referências bibliográficas, onde que me serviram de base. Inclusive, boa parte do que vai ser dito aqui diz respeito a esse capítulo, capítulo 13 do livro que foi organizado pelo professor Gil e pelo professor Jonathan, escrito por mim e por um grande amigo meu, ex-aluno, hoje colega, e mestrando pela Federal de Santa Catarina, o Leonardo Quintino, que talvez apareça daqui a pouco ou esteja presente aí nessa exposição. Então, feito o primeiro aviso, vamos então ao que interessa aqui. E qual é o fundamento de um dever de renegociar? Vejam, eu vou aqui já dar um spoiler, deixando claro que não há um dever expresso e claro, único, dirigido ao dever de negociar. O dever de negociar, na verdade, ele é um reflexo de alguns princípios de ordem contratual que demandam cooperação, colaboração entre as partes. E, em alguma medida, independentemente de cooperação ou colaboração, podem dar fundamento a uma ação judicial. Porque quando a gente fala em renegociação, a gente está falando na via extrajudicial, né? Então, não há, assim, um dispositivo muito claro e expresso nesse sentido. O que se tem, com base na doutrina, que a gente vai dar uma passada rápida na exposição de hoje, o que nós temos esse dever de renegociação, um dever de recomposição das bases contratuais, de reequilíbrio das bases contratuais, decorrente basicamente do princípio da boa-fé objetiva, que consta lá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 4º, inciso 3º, como um princípio geral, e lá no inciso 5º do artigo 51, como uma cláusula geral, né, de boa-fé. O artigo 51 está lá no capítulo que trata das cláusulas contratuais abusivas, e lá constam dispositivos buscando também o reequilíbrio contratual. Mas ainda que a relação jurídica não fosse de consumo, né, o Código Civil atual, que é de 2003, ele também dá guarida a esses argumentos que eu, mais adiante aqui, vou declinar. E ele vai um pouco mais além, né, porque além de tratar da boa-fé objetiva, no artigo 113, que é a parte geral das obrigações, e depois lá no artigo 422, que já é na parte especial de contratos, consta lá a boa-fé objetiva, e além desses dispositivos, nós temos ali no artigo 421 a função social do contrato, que recentemente houve uma tentativa aí de atenuação de alcance desse dispositivo, mas que, como eu vou explicar a vocês também, na minha modesta concepção, não traz grande impacto. Não traz grande impacto. O que acontece é que essa alteração decorrente da chamada lei da liberdade econômica pode, quando muito, arranhar ou mitigar o princípio da função social do contrato, que já é um princípio que ele se aplica não de uma forma tão veemente e direta como o da boa-fé objetiva, que incide diretamente sobre a conduta das partes. Não, a função social do contrato ela tem uma conotação de impor
uma análise da relação contratual que vai além da relação interpartes, né? Por isso que se diz que a função social do contrato ela tem uma função exógena, que está fora da relação contrato entre contratante e contratado, na medida em que ela busca preservar a justiça do contrato, a manutenção do contrato, e internamente, endógena, na medida em que visa também, como mais um fundamento, que visa coibir ou inibir disparidades contratuais ou preponderância do mais forte sobre o mais fraco, sobretudo numa sociedade que a gente vive hoje, que é a sociedade do contrato e do contrato de adesão, né? Então, vocês estão aqui me assistindo hoje, nós estamos aqui, eu não gosto dessa expressão, mas vou usar, nós estamos performando alguns contratos de vocês com a universidade, de vocês com os seus provedores de internet, de vocês com quem vendeu os computadores, e eu aqui a mesma coisa, né? Então, a gente dorme contratando, acorda contratando e passa o dia contratando. A gente só não percebe isso. Ou melhor, percebe quando alguma coisa não dá certo, né? Então, se cai a conexão agora, por exemplo, a gente começa a xingar aqui o provedor ou o fabricante do computador, seja lá o que for. Mas vejam que o contrato ele é uma realidade que está com a gente o tempo todo. Não à toa alguns falam que nós vivemos a sociedade do contrato. Então, a boa-fé objetiva, juntamente com a função social do contrato, e ainda uma novidade desse Código de 2003, outra novidade, né? Do Código de 2003, no artigo 187, que trata do abuso de direito, né? Que constitui ato ilícito o abuso, né, de um determinado direito, ou seja, algo que não existia no Código Civil de 16, né? Vejam, o Código Civil de 2002, ele vai mais além ainda do que já ia o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, ao trazer a função social do contrato, o abuso de direito, o estado de perigo, a lesão, e dentre outros dispositivos legais. E também no Código de Defesa do Consumidor nós temos o princípio da preservação do contrato, ou seja, ainda que o contrato venha a trazer, a relação contratual venha a se tornar pesada demais para uma das partes, né? E essa é uma justificativa de que o contrato deve ser reequilibrado e, portanto, renegociado, nós temos o princípio da preservação do contrato, previsto no parágrafo 2º do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, e eu não me lembro agora, mas também há previsão, ainda que indireta, no Código Civil, me foge a memória aqui, o dispositivo legal. Então, vejam, nós temos fundamentos, nós temos princípios que nos autorizam a concluir que há deveres antes da relação contratual, as chamadas obrigações pré-contratuais, contratuais, ou seja, aquelas no curso da contratação, e as pós-contratuais, ou seja, aquelas posteriormente à contratação, por exemplo, tendo, por exemplo, a obrigação de garantia, né? E o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 24, combinado com o artigo 50, trata da garantia contratual e da garantia legal, né? Então, vejam, nós temos um plexo normativo que nos autoriza a concluir, né, que há um dever de renegociação na medida em que o contrato tem que ser preservado. Sempre lembrando que o contrato, já lhes falei, vivemos a sociedade do contrato. E além disso, o contrato é a mola mestra da economia, né? A economia se movimenta pelo contrato, seja ele escrito, seja ele tácito, mas ela é por meio dele que nós vivemos, né, na sociedade contemporânea. Então, meus amigos, é importante sempre lembrar, né, que a boa-fé e esses princípios que são relativamente novos, eu digo relativamente novos porque nós tínhamos um Código Civil anterior que era de 1916, e não previa a boa-fé nem como princípio, muito menos como cláusula geral. A boa-fé objetiva, me refiro. A boa-fé subjetiva, há inúmeras passagens naquele código, quando trata da posse, por exemplo, tratando da boa-fé subjetiva, mas não é o caso aqui. Aqui nós tratamos da boa-fé objetiva, cujo campo de aplicação, por eminência, é o direito contratual. Então, essa boa-fé objetiva, ela atua como uma limitadora de exercício de direitos subjetivos. Por isso, muitos autores
e eu faço parte desse bloco, meio que mesclam a boa-fé objetiva com a questão relativa ao abuso de direito, porque o abuso de direito ele tem por função também uma notória característica de limitação de exercício de direito, de limitação de exercício abusivo de direito, né? Então, determinadas circunstâncias, ainda que amparadas pelo contrato, elas podem se tornar ilegais ou abusivas, né? E aí alguém vai, eu suponho que alguém, ou muitos de vocês, já tenham falado, tá, e onde é que fica o pacta sunt servanda? Né? O contrato faz lei entre as partes. Aquilo que consta expressamente lá no Código Civil italiano e consta expressamente no Código Civil francês. E nunca constou no Código Civil de 16, tampouco no Código de 2003. É um princípio implícito. Pois bem, ele continua valendo. Ele continua sendo uma grande e importante referência. A questão é que ele já não vigora, ele já não tem aquele tônus muscular que havia até o advento do Código de Defesa do Consumidor e, mais ainda, mais enfraquecido ou mais fragilizado com o advento do Código Civil de 2003. Né? Então, nós podemos ter, muito bem, uma obrigação prevista expressamente no contrato que se torna excessivamente onerosa. E isso tem que ser revisto notadamente quando essa onerosidade, ela se dá de forma unilateral, porque uma coisa eu falo o seguinte, um evento externo superveniente que onere ambas as partes. Vou lhes dar um exemplo. Lá em 99, nós tivemos a chamada hiperdesvalorização do real perante o dólar. O dólar estava, acho que 1,30, foi para 2,10 do dia para a noite. E naquela ocasião havia muitos contratos de leasing indexado pelo dólar. Por quê? Porque o dólar estava estável, 1,30 e tal, subia muito pouco de mês a mês. Só que com a hiperdesvalorização do real perante o dólar, a parcela quase que dobrou da noite para o dia. E o que se atestou? O que se levou em conta naquela ocasião? Espera aí um pouquinho. Não há dúvida que onerou excessivamente o consumidor, que tinha uma parcela, vamos supor, lá de 100 dólares, de 1.300 reais, que passou a ser agora 2.100 do dia para a noite. Só que os bancos captaram também no exterior em dólar, ou seja, os bancos também tinham na época, também tinham uma obrigação perante o exterior em dólar, né? Então, esse é um exemplo de onerosidade excessiva que demonstra bem que a onerosidade excessiva ela pode se dar de uma forma unilateral ou bilateral. E conforme o caso, tem que se chegar a um consenso razoável. Qual foi a solução dada pelo STJ? Ah, tá, então o dólar um dia estava 1,30, no outro dia estava 2,10. O que o STJ... O STJ optou, principalmente a quarta turma, por uma decisão salomônica, né? Ele pegou o seguinte, de 1,30 para 2,10 são 80 centavos, metade disso 40, 1,70, e daqui para frente aplica-se índices de correção monetária normais, e exclui-se a correção pelo dólar. Ou seja, meio que dividiu o prejuízo entre consumidor e instituições financeiras. Então, esse é um exemplo que não é o caso que eu vou demonstrar para vocês daqui a pouco. Não é o caso prático que vai ser analisado já. Mas é importante saber que o fundamento, a boa-fé, ela atua como um vetor catalisador para uma solução. É claro que aqui nós estamos tratando do dever de renegociação como algo pré-ação judicial, uma etapa anterior, né? E que na verdade, essas etapas, essas alternativas de soluções antes do Poder Judiciário, ainda que possam envolver algum órgão público, elas são uma alternativa moderna. Hoje, no processo civil, se fala no sistema multiportas, ou seja, há mais de uma alternativa para buscar uma solução. A arbitragem é caro, mas eu tenho as ODRs, né? Online Dispute Resolution.
consumidor.gov.br, eu posso tentar resolver extrajudicialmente. Ah, o meu telefone não está funcionando, a minha linha não está funcionando, eu vou fazer uma reclamação ou na Anatel ou lá no consumidor.gov.br, tentar resolver antes, né? Então, só que, quando se faz, isso não é algo que dê conta de todas as soluções, né? Porque uma coisa é eu reclamar que um determinado serviço não funciona. Outra coisa é eu arguir que o contrato restou desequilibrado por um fato superveniente, né? Isso não fica, não cabe nesses guarda-chuvas que nós temos, ao menos esses que eu citei, não cabe debaixo desses guarda-chuvas. E aí cumpre as partes iniciarem tratativas para renegociação. Então, eu costumo dizer para clientes aqui, a gente tem... o meu cliente basicamente atende pessoa jurídica no meu escritório. Mas a gente costuma dizer o seguinte, não, primeiro vamos tentar uma negociação. Nem que seja para efeito de registro, para mostrar o seguinte, a gente está disposto a buscar uma solução. Se a solução vier, ótimo, excelente. Se não vier, aí sim a gente vai estudar as outras alternativas, né? Sobretudo, pessoal, e aqui tem uma questão importante que eu vou destacar um pouquinho mais adiante, sobretudo nos contratos de longa duração. Sobretudo nos contratos de longa duração. Financiamentos longos, por exemplo, né? Contratos de compra e venda parcelados a perder de vista. Então, isso demanda um pouco de boa vontade, né? Um pouco não, demanda muito boa vontade das partes, de modo que elas possam buscar uma composição extrajudicial e mantenham, né, o equilíbrio do contrato. Então, a boa-fé, ela demanda o quê? Ela demanda um certo padrão de comportamentos. E aí o professor Anderson Schreiber, da UERJ, ele diz assim, olha, ao impor deveres de lealdade e cooperação mútua, perfaz a condição de orientador de conduta em uma relação negocial, tornando imperativa a colaboração direcionada ao fim contratual. Mas qual o fim contratual? Ora, o contrato, ele nasce com a assinatura das partes, com a anuência das partes, e morre, aspas, com um adimplemento. Só que ocorre que, em determinadas circunstâncias, há aquilo que a doutrina denomina de perturbação das obrigações, ou seja, alguma circunstância que torna o adimplemento do contrato mais difícil e acaba implicando em inadimplemento. Daí a perturbação, né? Então, os danos decorrentes disso, eles podem, inclusive, ocorrer de atos abstratamente lícitos. Ou seja, aquilo que eu falei, o pacta sunt servanda, está previsto no contrato, a obrigação está lá, a correção é pelo IGPM, não pelo IPCA, e eu quero o que está no contrato, né? O credor afirma. E o devedor diz, não dá, IGPM não dá, ele aumentou 5 vezes mais do que a média dele nos últimos anos, por ano. Então, esse é o ponto, né? E é aí que me parece fundamental que a gente venha a tratar do desequilíbrio contratual, ou seja, tentar reequilibrar o contrato, melhor dizendo. E qual o fundamento legal? Né? Nós temos basicamente 2. E aqui nós estamos falando de direito privado, tá, pessoal? Se a gente fosse falar de direito público, lá na lei de licitações, na lei 8666, no artigo 65, numa das alíneas, também prevê a imprevisão, né? Então, como é que o Código Civil trata disso? O Código Civil trata da teoria da imprevisão, ou seja, lá no artigo 317, para revisão do contrato, e no 478, para rescisão, ele fala que quando sobrevierem, quando a relação obrigacional ficar excessivamente onerosa por fatos imprevisíveis, extraordinários e imprevisíveis, a parte poderá requerer que o juiz, com base no 317, reequilibre o contrato, ou seja, que o juiz intervenha na relação contratual e torne esse contrato menos oneroso ou reequilibre as obrigações e direitos desse contrato. E na mesma linha, vem o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 6º, inciso 5º, e no 51, parágrafo 1º, 3, ele fala da teoria da onerosidade excessiva, só que é uma distinção importante aí, pessoal. O Código de Defesa do Consumidor, ele não impõe que o fato
posterior que desequilibra a relação contratual seja imprevisível. Basta que ele seja extraordinário e onere excessivamente o consumidor. Já o Código Civil fala em fato imprevisível e não configura fato imprevisível desvalorização cambial, fenômenos inflacionários, desemprego, né? Isso a jurisprudência já sedimentou esse entendimento. E a lei que posteriormente veio ano passado, tratando exatamente de um regime jurídico para o período pandêmico, ela coloca expressamente, olha, não constitui evento imprevisível esses mesmos casos, aumento do dólar, fenômeno inflacionário e tudo mais. Então, vejam, não é evento imprevisível. Pois bem, mas o Código de Defesa do Consumidor, ele não tem um evento imprevisível como causa de pedir numa revisional de contrato. Ele tem um evento superveniente que onere excessivamente. Então, para resumir esses dois pontos, é muito mais fácil você aplicar a teoria da onerosidade excessiva do que aplicar a teoria da imprevisão. Ocorre que nós estamos em tempos de pandemia, e esse é, sem dúvida, um evento imprevisível. Então, não há essa discussão. Não há essa discussão se é imprevisível ou não, porque há consenso, né, que os efeitos da pandemia, né, e a pandemia por si só, é um fato imprevisível, de modo que ela justifica uma eventual demanda para revisionar esse contrato. E é isso que entra naquela esfera pré-judicial, naquela fase. Por quê? Porque você tem que pôr isso na mesa e explicar para o credor que, olha, a gente está querendo... Uma ação judicial não é boa para ninguém. Isso, eu acho que não há dúvida com relação a isso. Ainda que seja arbitragem, tu vai levar 6 meses, 1 ano para resolver esse negócio. No judiciário, então, são anos. E não é bom negócio para ninguém. Não é bom negócio para ninguém porque o autor, ele vai entrar com uma ação, olha, a parcela foi onerada para 300, mas na verdade devia ser 150, e ele vai pedir para depositar em juízo. Né? E para o credor não vai ser bom, porque ele não vai nem receber os 150, claro, a não ser que o juiz fique liberando. Mas, enfim, uma ação judicial, a gente sabe como começa e não sabe quando e como termina. Então, isso tem que ser trazido para a mesa também, mas para você sentar na mesa, você tem que entender um pouco de teoria da imprevisão, teoria da onerosidade excessiva, para poder argumentar e fazer com que a parte credora consiga compreender o teu raciocínio e possa tomar uma decisão informacionalmente simétrica, ou seja, que ela tenha exatamente a noção do que pode acontecer se houver uma ação judicial. E da mesma forma, a parte credora pode dizer o seguinte, olha, está lá no contrato, meu amigo, está lá no contrato, você assumiu isso aqui e vai cumprir o contrato. E o devedor vai ter que pensar, pô, vale a pena uma demanda judicial ou não? Tá? É por isso que eu trago, já agora nessa parte, eu trago a vocês um caso prático para analisar. Né? Porque, muito embora não haja expressamente um dever de renegociação, essa tentativa de renegociação, essa fase não pode ser mais descartada. Né? Eu leciono também processo civil, pessoal. Eu costumo dizer que a gente, nas faculdades, a gente acaba criando galo de briga, né? Porque você ensina o que fazer como autor, como se defender, o que pode eventualmente protelar o feito, o que pode trazer algum dano à outra parte, de modo que ela cumpra mais eficazmente uma medida judicial e tal. E a gente tem que levar para o cliente soluções. E a renegociação pode ser uma boa alternativa. Normalmente é a melhor alternativa, considerando os custos de uma ação judicial. Eu não estou me referindo só a honorários contratuais, eu estou falando de tempo. Né? Tempo perdido, desgaste. Se for pessoa física, o desgaste emocional é muito grande. Se for pessoa jurídica, talvez seja um pouco menos. Né? Então, é isso que tem que ser posto na mesa. E é por isso que vocês precisam ter uma noção melhor, né, sobre renegociação e sobre esses fundamentos
legais. Então, eu falei a vocês, olha, nós não temos no Brasil nada que diga expressamente que, olha, as partes antes têm que renegociar. E isso, como nos informa o professor Anderson Schreiber, isso há nos Códigos Civis da República Tcheca e no Código Civil da Romênia, né? Há uma necessidade, ou seja, basicamente, nós temos aqui uma condição da ação de revisão, né? Ou seja, a tentativa prévia de renegociação entre os contratantes é alçada à condição de admissibilidade de pedidos revisionais e de resolução. Ou seja, se eu vou tentar revisionar um contrato, revisar um contrato, ou resolver um contrato, dar cabo da relação contratual, eu tenho antes que tentar pela via da renegociação. Então, vejam, nesses países, há dispositivos legais expressos dirigidos para a renegociação, né? Aí no Brasil tem alguma coisa sobre renegociação especificamente? Não. Mas nós temos, aqui eu trago para vocês 2 exemplos, em que há muito claramente um dever de atuar extrajudicialmente, né? Então, lá na lei do habeas data, a lei número 9.507, ela diz, olha, o artigo 8º, no artigo 1º, ele insere como requisito inicial, no mínimo, a comprovação de que o interessado tentou extrajudicialmente acesso à informação. Ora, se eu vou entrar com habeas data contra algum órgão público que detenha uma base de dados pública, né, eu tenho que, antes de um habeas data, eu tenho que tentar, pela via extrajudicial, buscar essa informação. E o fato de eu me ter negado essa informação, aí eu preencho a condição, mais uma condição da ação, para demandar contra esse órgão público, né? Igualmente, lá, a Lei 13.188, que trata do direito de resposta, né, estabelece que o pedido de retificação do direito de resposta deve ser precedido de tentativa extrajudicial. Então, um jornal coloca lá uma notícia, e uma mentira, fake news, né, algo que a gente está convivendo diariamente. Então, o que fala, o que trata a lei do direito de resposta? Olha, antes de exigir o direito de resposta judicialmente, você tem que fazer isso pela via extrajudicial. Ou seja, nós temos alguns exemplos que demandam atuação pré-ação judicial, expressamente. Mas não temos nenhum com tamanha clareza que demande renegociação. Então, eu costumo dizer o seguinte, pessoal, mostrar que tentou negociar é demonstrar que tentou evitar a via do judiciário, mas não conseguiu. A questão não é obter um acordo, a questão é tentar um acordo, ainda que seja para receber, não estamos interessados. Pronto, aí tu vai ao judiciário e demonstra, olha, eu tentei pela via extrajudicial, e o credor não quis, e, portanto, estou aqui pedindo judicialmente, com base nos artigos 6º do Código do Consumidor, 317 ou 478 do Código Civil, pedindo a revisão ou a resolução do contrato, por onerosidade excessiva. Então, são passos anteriores que têm que ser dados. E eu não estou falando de marcar um evento e tal. Pô, notifica, manda um e-mail, demonstra a intenção de recompor, ou melhor, de compor uma solução que evite uma ação judicial, tá, pessoal? E fora isso ainda, nós temos alguns casos em que a jurisprudência entende que é fundamental que antes da ação judicial você tente a via extrajudicial. Com o devido respeito, me parece aqui o STJ legislando sob condição da ação. Mas, enfim, é o que está decidido. Então, nós temos aqui um caso em que o STJ entendeu pela necessidade de requerimento prévio de exibição de documentos das instituições financeiras como condição da ação de exibição. Então, eu vou lá no banco, o banco não me mostra, eu estou sendo cobrado, cartão de crédito, eu quero lá no banco, peço o meu contrato, quero ver o meu contrato. E o gerente não me exibe. Então eu posso entrar com uma ação de exibição de documentos, né? Eu tenho que, para fazer isso, segundo o STJ, demonstrar que eu tentei pela via extrajudicial. Ou seja, eu tenho aí uma condição dessa ação, né? Não está previsto em lei.
Não, com todo respeito, mais uma vez, o STJ está legislando sobre condições da ação. E o STF não é muito diferente quando ele decidiu que sobre ações relativas a benefícios previdenciários, entendeu pela admissão da ação, pressupõe provocação prévia, ou seja, antes de eu entrar com uma ação judicial discutindo os benefícios previdenciários, eu tenho que, pela via administrativa, requerer que o INSS preste essas informações. E só se ele não prestar essas informações, aí sim eu posso me valer do judiciário. O que eu falei para o STJ vale aqui para o STF também com o devido respeito. Então, vejam, nós temos lei que prevê obrigação pré-ação judicial, ou seja, eu tenho que tomar uma medida extrajudicial antes de uma via judicial, e tenho jurisprudência dizendo que em alguns casos também isso é exigível. Aqui em Santa Catarina, pessoal, não é comum, né? Mas a gente ouve falar de ações em que o juiz, ao receber a petição inicial, ele suspende a tramitação do processo e manda que as partes tentem pela via extrajudicial no consumidor.gov.br. Essa é uma decisão flagrantemente ilegal. Por quê? Porque o juiz está constituindo aí uma condição da ação que não existe na lei. Não é? Então, aqui em Santa Catarina, há precedentes do tribunal corrigindo essas decisões, mas é um exemplo interessante também. Ou seja, nós não temos, não é condição de ação judicial a renegociação. Mas a tentativa de renegociação é algo que, numa demanda judicial, soma em favor de quem tentou. Ainda que seja para dizer, olha, tentamos e não deu. Pô, tentamos e não deu, nos reunimos, não deu, beleza. Está na mão de um terceiro. E aí é que está o problema. Você coloca na mão de um terceiro, o juiz, imagine duas pessoas jurídicas tratando sobre fornecimento de matéria-prima. Você coloca na mão de um terceiro decidir algo que pode decidir o futuro de um dos lados. Alguém que não entende de produção, alguém que não entende do meio industrial. E esse é um problema sério. Né? E não é o juiz que é ruim, é que não é o métier dele. Esse é o ponto. O cara está lá, decide ação de despejo, no outro semestre ele está numa vara decidindo divórcio, na outra está numa vara de direito bancário, e ele não tem essa obrigação. Então, isso é mais um motivo que faz com que essa negociação, essa tentativa seja importante, e é algo que tem que constar como argumento, tanto de um lado quanto do outro. Né? Tanto de um lado quanto do outro. Então, nós temos algo que se equipara a um dever de renegociação. Né? No direito, nos contratos internacionais privados, a gente fala em soft law, né? Que são algumas cláusulas de regulação. E nós temos lá as hardship clauses, que são as cláusulas de revisão, né? De acordo com os princípios do UNIDROIT, lá do direito internacional, internacional privado, né? As partes podem, se o contrato se tornar oneroso para um dos lados, as partes, por via, só que aí nós estamos falando, pessoal, de previsão expressa dentro do contrato. Só que essa cláusula ela é muito comum em contratos internacionais. Né? E como é que se resolve isso? Olha, quem atua em contratos, eu atuo, 80% da minha atuação é na área de contratos, a gente já está trabalhando isso nos contratos, ou seja, na hora que faz o contrato, você tem que prever alguns gatilhos, alguns mecanismos, de modo a preservar as partes. Sempre lembrando, né, pessoal, que lá o artigo 192 do atual Código de Processo Civil, que trata dos negócios jurídicos processuais, nós temos lá um amparo importantíssimo, né, para efeitos, por exemplo, de produção de prova pericial. Então, imagine de novo, né, duas pessoas jurídicas tratando sobre fornecimento de matéria-prima. Elas podem muito bem no contrato preverem, olha, se der algum problema com relação à qualidade da matéria-prima, quem vai decidir? O perito eleito pelas partes, no contrato, hein? O perito eleito pelas partes é o fulano de tal do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia Mecânica de Joinville, por exemplo. Você já estabelece
uma via de saída. E a gente tem colocado em alguns contratos, inclusive, que as partes se dispõem extrajudicialmente a fazer isso. Olha, se der problema, você constitui meio que um rito, né? Em 5 dias as partes indicarão assistente técnico e o professor tal, lá da faculdade tal, vai fazer o laudo e vai dizer quem tem razão, se a matéria-prima está de acordo ou não com o que foi contratado. Então você evita, né? Você evita uma ação judicial lá na frente, ou, se não evita, você já tem para uma ação judicial uma prova pericial feita extrajudicialmente por um perito que foi eleito pelas partes. Então, com isso, com essa perícia na mão, é claro que, se as partes forem inteligentes, elas vão compor antes da ação judicial. Então, é um mecanismo, é um gatilho. As cláusulas de hardship, elas têm mais ou menos esse fim. Esses tipos de contrato que estabelecem padrões de comportamento de modo a resolver problemas que surgem no curso da contratualidade, na Itália são chamados de contratos normativos, para quem quiser fazer uma pesquisa, contratti normativi, e na França são chamados contratos quadro, que eles preveem algumas saídas em casos de problemas, né? Então, para concluir essa parte, né, sobre o dever de renegociação, não há um dever expresso de renegociação, mas nós podemos abstrair, como fazem os professores Nery Júnior, Judith Martins Costa, Anderson Schreiber, do princípio da boa-fé objetiva, ou da cláusula geral de boa-fé objetiva, um dever de tentativa de composição pré-ação judicial, né? É claro que hoje já se fala muito em dever de cooperação nos contratos de longa duração, os chamados contratos relacionais, que daria também uma outra exposição. E eu já estou me estendendo demais aqui. Então, esse dever de renegociação não há como, por exemplo, no Código Civil da República Tcheca ou no Código Civil da Romênia. Mas nós podemos abstrair do princípio da boa-fé, da cláusula geral de boa-fé objetiva, pessoal. Então, feitas essas considerações, eu vou trazer aqui um caso prático para fechar a exposição, tá bom? Então, qual é o caso prático aqui, só para vocês darem uma olhada e terem uma ideia melhor do que é a imprevisão e a onerosidade excessiva. O caso trata de um contrato de compra e de venda de bem imóvel, um apartamento, em construção, né? E a cláusula de reajuste do saldo devedor na entrega das chaves era eleita o IGPM, Índice Geral de Preços Mercado. Ocorre que o IGPM, a gente vai ver alguns gráficos logo em seguida, tendo em vista que ele reflete no IGPM algumas questões relativas ao preço de commodities, questão cambial, variação cambial elevada, o IGPM explodiu, né? Ele sempre mantinha uma média próxima do IPCA, né? E aqui tem algumas questões laterais importantes, né? O contrato foi firmado em janeiro de 2020. Vocês devem lembrar que a questão da pandemia, ela toma corpo no Brasil em março, final de fevereiro, mas em 17 de março, salvo engano, nós tivemos a primeira vítima da Covid. Além disso, até a entrega das chaves, o contrato ele era remunerado pelo CUB, o custo unitário básico, calculado pelo Sindicato da Construção de cada estado. Então, o exemplo que eu estou trazendo de vocês aqui é o CUB de Santa Catarina, né? Uma tentativa, não é uma tentativa, mas várias tentativas frustradas de renegociação extrajudicial. E, concluído o imóvel, né, está se entregando o imóvel, só que para isso tem que ser feito o financiamento, e aí é que está. O que tem que ser, qual é o saldo que tem que ser financiado? É o saldo devedor, segundo o contrato, pelo IGPM. Pois bem, então vamos, só para mostrar para vocês, olhem só para ter uma ideia. E por que eu estou mostrando isso aqui? Porque eu quero mostrar para vocês que quando o contrato foi feito,
né? Qual era a expectativa da parte, né? Vejam, nos anos anteriores, né, o IGPM, ele mantinha uma média. Se vocês forem olhar, olha aqui, ó, né? Ocorre que, a partir de março, né, começou a subir, e a partir de julho, então, ele sobe, e chega a quase 22%. Vejam que nos anos anteriores, foi 1/3 disso, e em 2017 negativo. Então, por que eu estou mostrando a evolução do IGPM? Por que a parte aceitou firmar o contrato? Olha, porque ela tinha legítima expectativa, considerando o que vinha acontecendo nos anos anteriores, que o parâmetro de remuneração do saldo devedor seria aquele. Não poderia imaginar, ninguém imaginava uma pandemia. Nós estamos diante de um fato imprevisível, né? Então, aqui eu trago a vocês um outro exemplo, e a questão do CUB com o IGPM. Vejam que de 2017 até 2019, eles praticamente se equivaliam, né? Só que vejam aqui como ficou em 2020. O CUB, a remuneração foi de 4,8% e o IGPM quase 22%. Ou seja, mais de 5 vezes mais, acima de 5 vezes a diferença. Vejam aqui, né? Então, vejam. E por que o CUB é relevante aqui? Porque enquanto o adquirente não recebe o imóvel, enquanto o imóvel está em construção, o parâmetro de reajuste é o CUB, porque leva em conta o quê? Os custos de material de mão de obra, de material de construção e custos de mão de obra. E vejam, aqui vocês vão perceber nesse gráfico que havia uma relação de equivalência entre eles aqui, ó, entre 2017, 2018 e 2019. Agora vejam o que aconteceu em 2020, né? A diferença do IGPM para o CUB e para o IPCA. Ou seja, aquela expectativa que havia quando foi firmado o contrato, antes do evento pandemia, ela tem que ser protegida. E é aí que a boa-fé entra como um vetor de proteção de legítima expectativa. E por que essa expectativa é legítima? Porque eu olhei para trás, nos anos anteriores, e vi o quê? Eu olhei para trás e vi isso aqui. Esse é o ponto, né? Só que aí vem a pandemia e torna isso aqui dessa forma. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para um outro ponto. Vejam, a construtora ela poderia alegar o seguinte: não, eu não estou ganhando de forma excessiva. Eu também estou experimentando algum dano. Não, meus amigos. Não, se vocês forem olhar o CUB, vejam que ele permanece nessa linha. Vejam que ele permanece ele obedece uma linha lógica. Então, não há se falar em reflexos do CUB no índice alcançado pelo IGPM. E é isso que tem que ser mostrado numa negociação, ou tem que ser mostrado, como foi o nosso caso aqui, em juízo, né, para obter uma liminar. Então, o que eu quero mostrar com isso aqui? Na verdade, o que eu quero aqui é ilustrar o que vocês já viram, ou melhor, o que eu falei. E por que trocar pelo IGPM? Por uma simples proteção de expectativa. Vejam aqui o IGPM em azul e o IPCA muito próximo. Nós estamos falando aqui de 5% e 7%. Ó, 4,8%, 7 e pouco, 7,5%, 4%. E aqui, em 2020, quase 22%. E aqui, eu não consigo enxergar direito, me desculpem, 3%. Vejam, 7 vezes mais. E se vocês forem olhar o IGPM acumulado hoje, nos últimos 12 meses, já está em 31%. Ou seja, é claro que esse contrato ele onerou excessivamente só um dos lados. E por que eu posso afirmar que ele só onerou o comprador? Por conta disso aqui, pessoal, porque o construtor, o custo dele está aqui, ó, no CUB. É isso aqui que tem que ser preservado. E tem que ser preservado também o poder da moeda, mas via IPCA, não via IGPM, porque isso aqui mostra uma desproporcionalidade flagrante. Então, com base nisso, né, é que a gente procura
renegociar antes, né, mostrando esses elementos, de modo a se evitar uma ação judicial, né? Tudo que eu falei aqui, exceção do CUB, vale também para os contratos de locação. Os contratos de locação normais. E por que eu digo normais, pessoal? Porque nós temos uma questão muito pontual. E vejam, eu não sou advogado de shopping, mas os shopping centers merecem uma análise um pouquinho mais detalhada, tendo em vista que a questão do shopping center não é entregar o espaço de locação e tchau. Não, a questão do shopping center envolve vigilância, envolve dever de vigilância em estacionamento, em lojas, em custos de eletricidade, fornecimento de água, que até são menores, mas são relevantes também. Agora, para locação comercial e residencial normal, eu não tenho a menor dúvida que esses parâmetros têm que ser analisados dessa forma, né? E não podem servir para que alguém se locuplete às custas do locatário, no exemplo, ou do comprador do imóvel naquele exemplo. Então, moçada, eu falei que ia falar 40 minutos, falei 52. Para quem se interessar, a bibliografia que eu usei para preparar esse material está nessa transparência. E se eventualmente alguém quiser fazer algum contato, estão aqui os meus contatos no Instagram, no Facebook. Lá no YouTube eu tenho alguns videozinhos que, no momento, eu trato só de processo civil, mas essa palestra eu acho que eu tenho que combinar aqui com o professor Gil, eu acho que eu vou acabar disponibilizando lá também. Eu espero, então, não tê-los incomodado, né, e ter trazido aqui a vocês informações que possam aí auxiliá-los e que a exposição não tenha sido muito enfadonha, apesar de números e conceitos e tudo mais. Muito obrigado a todos, eu fico à disposição. Professor Gil, está na área? Professor, muito obrigado. Claro, a questão da palestra, nós também temos um canal no YouTube e temos disponibilizado aos poucos as palestras, e essa certamente vai para lá, eu também vou te enviar, né, o arquivo para você disponibilizá-la aí no seu canal do YouTube, e eu aconselho os alunos a procurarem, né, o canal do professor Rogério, porque ele fala sobre processo civil, inclusive é o meu conteúdo, né, tem lá vídeos interessantes sobre despacho saneador, né, que é um tema de processo civil sempre muito delicado. Eu queria, temos aqui alguns minutos, abrir aí para algum aluno que gostaria, que quisesse fazer algum questionamento, fique à vontade. Se não tiver, eu tenho aí uma pergunta, uma curiosidade para lhe trazer. Mas se tiver algum aluno aqui presente e gostaria de fazer alguma pergunta ao professor Rogério, fique à vontade. Boa noite, professor Gil. Boa noite, professor Rogério. Boa noite. Boa noite, meu caro. Não é bem uma pergunta, é mais um agradecimento. Uma palestra muito positiva. O período que a gente está passando, o tema foi muito pertinente e acredito que acrescentou muito na nossa formação como estudante. Eu acredito que eu falo em nome dos nossos colegas de turma aí. Gostaria de parabenizar o nosso palestrante, parabenizar o nosso coordenador do curso de Direito. O tema é muito pertinente, muito importante para o momento que a gente está passando. Muito obrigado pelo conhecimento. Eu é que agradeço a atenção de vocês todos aí, terem me aturado até agora. E é um prazer estar aqui. Como eu falei no começo, eu tenho um carinho muito grande pela Unitri e pelos colegas lá da Unitri, em especial o professor Gil, um grande amigo. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Você deixou muito claro aí durante a exposição da não existência de obrigação, né, de fazer essa renegociação, e muito menos que seja ela uma condição da ação, né, que seja ela o interesse de agir, no caso, não é isso. Mas você percebeu que durante essa pandemia, até aproveitando aí o depoimento do Carlos, estamos vivendo aí um momento muito delicado. Na sua experiência, você percebeu que advogados, por exemplo, estão mais sensíveis à ideia da renegociação? E no segundo momento da pergunta, se o próprio judiciário
está mais sensível a essa necessidade das pessoas, das perdas econômicas, seja de pessoa jurídica, seja de pessoa física? Há uma sensibilidade maior ou você acredita que estamos ainda naquela mentalidade demandista que sempre norteou aí a advocacia e o judiciário brasileiro? Olha, Ju, eu vou te dizer uma coisa. A gente fala dos alunos e tal, mas na verdade os alunos são resultado daquilo que a gente faz deles na faculdade. E eu falo agora como professor de processo civil. A gente é criado na faculdade para a luta, né? Para o fight, né? Para quebrar do outro lado, ganhar honorários e tal. E eu advogo muito para a pessoa jurídica, né? E às vezes o que eu percebo assim de uma forma muito clara é que eles precisam de solução, né? E uma ação judicial, ela pode ser uma solução, mas ela é uma solução custosa e demorada. Então, eu acho que a gente tem que tentar compor fora. Lá no judiciário, eu tenho visto algumas decisões, principalmente no Tribunal de Justiça de São Paulo, até pelo volume, né, Gil? Eu leciono a responsabilidade civil também. O Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior laboratório de responsabilidade do país, tendo em vista a quantidade de demandas que tem lá. E nesse caso não é muito diferente. Então, eu tenho visto decisões nesse sentido. E outra coisa que é importante que vocês atentem também é que a gente tem que facilitar a vida do judiciário, né? Esses gráficos aí que eu mostrei, você tem que pôr isso para dentro da petição. É o que se chama hoje modernamente de visual law, né? Que é uma forma de trazer, de chamar a atenção. Porque uma coisa é você falar em números, outra coisa é você coloca num gráfico, um nessa altura e outro aqui embaixo, peraí um pouquinho, isso chama mais atenção. Não é porque o cara quer ver desenho, não, porque isso é do ser humano, isso. A gente, aí em Minas Gerais, tem o Flávio Pedron, o Dierle Nunes, aí vocês estão cheios de processualistas de mão cheia, e eles escrevem sobre vieses cognitivos, né? E eu, como eu leciono teoria geral do processo, eu acabo vou utilizar esse material também. E é muito interessante a gente ver como é que as pessoas, e ter uma noção de como é que as pessoas raciocinam, e como é que você chama a atenção dessas pessoas. Então, eu não sei se o judiciário como um todo está mais sensibilizado, né? Mas eu percebo uma preocupação. Esse caso que eu trouxe a vocês assim, a diferença de cálculo é de quase 500 mil reais. É um apartamento grande e tal. Então, então você está arriscado a pagar quase 500 mil reais a mais. E não era assim em janeiro. Passou a ser assim no decorrer de 2020 e agora está aí em março. Né? De 2021, já 31 acumulado nos últimos 12 meses. Você tem que mostrar isso. Acho que o advogado, a gente tem que sair um pouco da nossa jaula, ou melhor, da nossa bolha, né? E pensar mais de uma forma mais prática e acessível ao julgador. E eu tenho falado sempre, evitar o judiciário. Né? Eu atuo em arbitragens também. Arbitragem não é o paraíso, pessoal, mas, em um ano tu resolve. O problema qual é? É caro, só para demandas maiores, de alto valor. Então, eu acho que isso demanda uma mudança de perfil do advogado. Para quem advoga para pessoa jurídica, vai ter que entender um pouco melhor o negócio do teu cliente, vai ter que explicar para ele. Ele não vai entender em muitos casos, porque em muitos casos ele vai querer briga, e tu vai ter que convencer ele que a briga não é o melhor caminho, porque ele vai perder dinheiro, a chave da caverna é o dinheiro, né? Você tem que dizer, olha, não, vai gastar, vai pagar para se incomodar, em alguns casos. Mas há outros que não. Esse exemplo dessa questão IPCA versus IGPM é uma questão de extrema relevância. E fica difícil quando o outro lado se torna assim,
Ele diz, não, isso aqui eu não negocio porque está no contrato, o contrato me ampara. Não, o contrato te ampara, mas a boa-fé objetiva também ampara o devedor. A teoria da onerosidade excessiva, da imprevisão, também ampara o devedor. Então, eu acho que tem que ter uma mudança de perfil, sabe? De todo mundo, né? E o judiciário tem que ser a última via. Tem que ser a última via. E se for, claro, aí você vai com a faca nos dentes e vai para vencer. Mas uma tentativa extrajudicial é importante. E no judiciário, eu acho que causa uma excelente impressão o juiz mostrar o seguinte, olha, o cara tentou. O cara propôs. Não deu certo, não deu. Então, agora é comigo aqui, eu vou resolver. Ah, e a outra parte credora, nem deu bola, pô, o cara não cooperou. Isso, em alguma hora, vai refletir lá na frente, eu creio. Né? Então, eu acho que é isso, pessoal. É um pouco de mudança de perfil, tanto do advogado, no trato com o judiciário, quanto no trato com o seu cliente. E explicar dos riscos, principalmente. Né? Então, acho que, não sei se eu respondi, Ju. Sim, você me fez lembrar do professor Moacir Amaral Santos. Eu sempre conto isso para os alunos, né, no livrinho Cor-de-Rosa dele. Cor-de-Rosa, tenho aqui. Não é? E que ele dizia que é importante que na inicial você demonstre que tentou, de todas as formas, solucionar, ainda que isso não seja exigência, mas muito provavelmente, em virtude da elegância dele, ele entendia que isso era algo que poderia, como você disse, ajudar mais adiante na tomada de decisão do juiz, não é? Professor, eu quero te agradecer, nós já extrapolamos o tempo aqui, mas um bate-papo assim, tão agradável, isso sempre acontece. Agradecer demais a sua disposição em estar aqui conosco. E no semestre que vem, vamos marcar uma palestra de processo civil. Eu sei que você, né, vamos marcar aqui, eu tenho certeza que será de muita valia para os nossos alunos. Eu vou aproveitar e já dizer a eles aqui que eu vou colocar aqui no chat o link para o formulário que eles sempre preenchem, né? E te agradecer, professor Rogério. Um grande abraço, viu? Para o semestre que vem nós já vamos fazer a agenda em breve e queremos contar com você novamente, tá bom? Eu é que agradeço a oportunidade. Um abraço aí, moçada, boa aula para vocês e até uma próxima. Boa noite. A gente é que agradece. Um grande abraço a todos. Está aí o link que ficará aberto para vocês por 15 minutos, tá bom? Tenham todos aí uma boa aula. Quem não tiver aula agora, um bom descanso e até sábado, que temos um evento, uma edição do Sábado Temático, com o professor Gabriel, envolvendo aí o tema ética na advocacia na era digital. Uma boa noite a todos.